Saúde do trabalhador do Pantanal de Aquidauana. Diagnóstico e proposta de intervenção. O objetivo deste breve documentário é apresentar um panorama da saúde física e mental do pantaneiro da região de Aquidauana, de Mato Grosso do Sul, e propor estratégias de intervenção na saúde geral deste trabalhador, amparadas pela Política Nacional de Atenção Básica e a atenção à população rural. O Pantanal é um dos maiores ecossistemas inundáveis contínuos da Terra, com cerca de 200 mil quilômetros quadrados, e está localizado no centro da América do Sul, com áreas pertencentes ao Brasil, Bolívia e Paraguai. Cerca de 80% de sua área situam-se no território brasileiro, distribuída pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul contempla aproximadamente 64% da área do Pantanal brasileiro, com uma planície influenciada pelos rios Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Taquari, Miranda e seus afluentes. Devido a essa intermitência e outras particularidades, é subdividido em 11 sub-regiões, dentre as quais está Aquidauana, localidade deste documentário. A ideia de que quem vive no Pantanal vive melhor e por isso não apresentará transtornos mentais deve ser superada, para que o poder público e os profissionais de saúde mental possam olhar para esta população como uma população que também necessita de cuidados e tem uma especificidade. Para o homem pantaneiro, o trabalho é questão de orgulho, pois o seu desempenho é demonstração de competência e especialização na tarefa que realiza. No entanto, as características do ambiente e das atividades desenvolvidas trazem consigo demandas físicas e mentais, que têm potencial para repercutir muitas vezes negativamente na saúde desses trabalhadores. Diante desse cenário, buscou-se melhor compreender a realidade e o contexto no qual está inserido esse trabalhador na região conhecida como Portal do Pantanal, em Aquidauana, com o objetivo de identificar suas características sociodemográficas, ocupacionais, sua percepção sobre seu trabalho, costumes regionais, sua saúde física e mental. Todas as pesquisas cumpriram as determinações da Resolução número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, referente à ética na pesquisa com seres humanos, e foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco, UCDB. O meu nome é Liliana Guimarães, eu sou a coordenadora do projeto de pesquisa Saúde Mental, Qualidade de Vida e Trabalho do Pantaneiro, que teve sua origem em 2015, ligado ao Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalhador da Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse projeto ele foi iniciado por conta de nós termos até então trabalhado fundamentalmente com grupos ocupacionais que desempenham sua atividade no ambiente urbano.
E eu tinha uma curiosidade bastante grande de saber como é que as populações rurais, no caso específico aqui do nosso entorno, do Pantanal, lidavam com a questão do trabalho, como é que estava a sua saúde mental, porque a literatura realmente carece de dados a respeito, sobretudo, da saúde mental, da qualidade de vida, do estilo de vida desses trabalhadores. Então foi com esse espírito que nós incentivamos que os nossos alunos, mestrandos e doutorandos também, alunos estagiários, né, que faziam PIBIC, estagiários do 9º e 10º períodos do curso de psicologia, se envolvessem, né, dentro desse projeto. E aí nós fomos mapeando e definindo e focalizando melhor o que nós queríamos, né? Então nós resolvemos que iríamos estudar fazendas, ou melhor, trabalhadores de fazendas que ficassem no Pantanal de Aquidauana, não é? Então, por sorte, uma das pessoas do nosso grupo foi nascida em Aquidauana, tem família em Aquidauana, e facilitou muito realmente a nossa entrada, o nosso conhecimento a respeito desta realidade. Então, posteriormente, nós tivemos também a entrada da professora Edneia Cerchiari, que foi fazer o seu pós-doc comigo na UCDB, a professora Edneia, originalmente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E aí mais uma pessoa foi incorporada a essa nossa proposta, e no final nós tivemos assim a felicidade de poder, além de contar com pesquisas empíricas, contar também com a parte que a professora Edneia veio adicionando do conflito trabalho e família, uma das partes do seu pós-doutorado, nos Pantaneiros, né, melhor dizendo, e aí aparecendo também a necessidade de outras instituições participarem, né? Tanto é que nós temos o pessoal da Fiocruz participando, enfim, na parte relativa à professora Edneia, ela falará devidamente disso. Então foi aí que surgiu a ideia de organizarmos, eu e a professora Edneia, em parceria, esse livro, não é, que chama-se Saúde do Trabalhador Pantaneiro do Pantanal de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. Aí nós temos vários subprojetos que dão corpo a este livro. Um deles, isso tudo transformado em capítulos, chama-se Contexto de Trabalho do Pantaneiro. O outro, Saúde Física e Emocional do Pantaneiro. O outro, Fatores de Risco Psicossociais, Transtornos Mentais Comuns e Estresse Ocupacional em Professores de Escolas Pantaneiras. Outro projeto, Saúde Mental e Trabalho e Família do Pantaneiro. Outro, Suspeição do Câncer Prostático em peões pantaneiros de Aquidauana. O outro, Qualidade de Vida e Engajamento no Trabalho do Pantaneiro de Aquidauana. E, por fim, a Saúde da Mulher Pantaneira. Aí, num outro momento, na parte de intervenções, nós também fizemos algumas contribuições que serão citadas pela professora Edneia. Então, é com grande prazer que nós entregamos para a literatura acadêmica brasileira, é o primeiro livro que trata da saúde mental do trabalhador pantaneiro, e no caso da região de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. E nós desejamos que esse trabalho tenha um alcance não só acadêmico, mas um alcance social, trazendo uma melhor saúde, tanto geral quanto mental, tanto quanto uma melhor qualidade de vida para os pantaneiros, os trabalhadores pantaneiros e suas famílias.
Na primeira pesquisa, o objetivo foi compreender a realidade e o contexto no qual está inserido o trabalhador pantaneiro. Foi realizada com 59 trabalhadores por meio de um questionário sociodemográfico e ocupacional, Self-Report Questionnaire. Os resultados dessa pesquisa mostraram que a maioria dos participantes é do sexo masculino, casado, com filhos, média de idade de 36 anos, com ensino fundamental incompleto, renda familiar de 1 a 2 salários mínimos e morando com a família em casa com luz elétrica e água encanada. Trabalho com registro em carteira, tempo de trabalho de 1 a 5 anos e carga horária semanal de 44 horas. Conclui-se que viver no Pantanal significa privação de alguns benefícios, entre eles o ensino oferecido nas cidades e acesso a serviços de saúde e enfrentamento das adversidades da região. A segunda pesquisa sobre a saúde mental do trabalhador do Pantanal sul-mato-grossense teve como objetivo investigar como se encontra a saúde mental dos trabalhadores pantaneiros e foi realizada com 59 trabalhadores. A prevalência de transtornos mentais menores foi de 17% e os itens mais pontuados foram: sente-se nervoso, tenso ou preocupado, 46%, tem dores de cabeça frequentes, 39%. E dificuldades em tomar decisões, 31%. Os casos suspeitos de transtorno mental menor sugeriram a existência de sofrimento psíquico que pode desencadear a curto ou médio prazo transtornos psicológico-psiquiátricos. Conclui-se que as vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais identificadas mostram a urgência de ações de políticas públicas que visem a promoção e prevenção de saúde desses trabalhadores pantaneiros. A terceira pesquisa sobre a saúde da mulher pantaneira, um toque de vida para a prevenção do câncer de mama, teve como objetivo relatar a experiência de atividades educacionais e assistenciais desenvolvidas sobre a prevenção e detecção do câncer de mama, com mulheres residentes nas fazendas. As atividades foram realizadas com 6 mulheres em 3 etapas: coleta de dados da saúde geral, orientações quanto ao autoexame das mamas e realização do exame clínico das mamas. Os resultados mostram que a maioria tinha pressão arterial alterada e conhecimento sobre o autoexame das mamas, porém com déficit de conhecimento quanto às etapas do processo, e nenhuma apresentou qualquer alteração mamária ao exame clínico. Conclui-se que atividades como as realizadas neste projeto incentivam as mulheres ao autoconhecimento, à prevenção do câncer de mama e proporcionam promoção de saúde nas regiões de difícil acesso, favorecendo um aprendizado mútuo para seus participantes. A quarta pesquisa, intitulada Suspeição de Câncer Prostático em Peões Pantaneiros de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, no Brasil. O objetivo da minha tese, então, é investigar os aspectos físicos, né, e mentais do homem pantaneiro, né, do peão pantaneiro das fazendas aqui do Pantanal de Aquidauana. Esses trabalhadores que trabalham no campo, em especial o trabalhador pantaneiro, que faz parte da nossa região, é característico da nossa região, é um trabalhador que ele, pela distância que ele tem dos grandes centros urbanos, ele tem mais dificuldade de acessar a saúde, em todos os sentidos, né? Verificar sua pressão arterial, verificar como é que está a sua glicemia, saber se ele está bem, como é que está a sua condição de saúde física. E em função dessa dificuldade que ele tem, que eu tive a ideia de construir esse projeto, né, e estar trabalhando junto com essa equipe que faz parte desse projeto da professora.
Então é para atender, para auxiliar também, né, investigar como é que está a saúde desse homem pantaneiro, desse peão pantaneiro, que é um personagem assim importante da nossa região, que ele vem sendo pesquisado de diversas formas. Aqui se pesquisa o Pantanal, na parte cultural, na parte da flora, na parte da fauna, mas muitas vezes esse personagem que é tão importante, ele fica assim como coadjuvante. Não se tem projetos e ações voltadas mais especificamente para esse tipo de trabalhadores, para esse perfil, né, que é tão importante aqui, que é o peão pantaneiro. Foi realizado com 65 homens pantaneiros, utilizando o score internacional de sintomas prostáticos. Observou-se que 92% apresentaram sintomas urinários leves, 6% moderados e 2% graves. Na faixa etária de 30 a 45 anos, encontrou-se a maior frequência de sintomas leves, 41%, e moderados, 6%. Entre os participantes, 65% não apresentaram infecção urinária, embora 93% não tivessem relatado diagnóstico de infecção sexualmente transmissível e 62% declararam não fazerem uso de preservativos na relação sexual. Dos entrevistados, 88% referiram a não existência casos de câncer na família e 93% não mencionaram alterações nos testículos. Os resultados sinalizaram a necessidade de atenção à saúde do homem, desafio imposto aos gestores das políticas públicas regionais. A quinta pesquisa sobre qualidade de vida e saúde em trabalhadores pantaneiros foi realizada com 62 trabalhadores em 11 fazendas. Meu nome é Vanusa Meneghel e a minha pesquisa é intitulada Qualidade de Vida e Engajamento no Trabalho de Pantaneiros da região de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. Essa pesquisa é originária de tese de doutorado. Ela teve como objetivo avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde e o engajamento no trabalho de trabalhadores de fazendas da região de Aquidauana. Foram pesquisadas 11 fazendas da região, a amostra foi por conveniência voluntária, com 62 trabalhadores e trabalhadoras. Os resultados de qualidade de vida relacionada à saúde indicam que esses trabalhadores, eles consideram que eles têm boa qualidade de vida. Apenas no componente físico, na dimensão dor, que apresentam os piores resultados, de baixo a moderado. Foram utilizados os questionários de qualidade de vida SF-36 e o sociodemográfico e ocupacional. Os resultados mostram que a maioria é do sexo masculino, casado, com idade acima de 40 anos, com ensino fundamental incompleto, morando com a família e com filhos. Na casa, a luz elétrica e água encanada, com tempo de serviço até 5 anos, renda mensal individual de 1 a 3 salários mínimos e carga de trabalho de 44 horas semanais. A análise da correlação entre o questionário sociodemográfico e o SF-36 demonstrou que o componente físico apresentou diferenças significativas entre os sexos, nos domínios capacidade funcional, aspectos físicos e dor, sendo pior para as mulheres. Com relação ao estado geral da saúde, foi encontrada diferença significativa entre casados e solteiros, sendo melhor a de casados, entre as faixas etárias de 18 a 28 anos e mais de 40 anos. A sexta pesquisa, o conflito na conciliação dos papéis profissionais e familiares do pantaneiro. Um estudo do mecanismo psicológico de spillover
buscou-se caracterizar a saúde ocupacional do trabalhador pantaneiro, uma vez que conciliação entre a vida profissional e familiar tem assumido uma perspectiva negativa e de conflito. Foram utilizados os questionários sociodemográfico e ocupacional e a escala de conflito trabalho-família em 47 trabalhadores. Os resultados mostram predominância do sexo masculino, com idade média de 34 anos, casado, tendo cursado até o ensino fundamental incompleto, branco, morando com a família, tendo de 1 a 2 filhos, com energia elétrica e água tratada e encanada, vivendo com uma renda individual e familiar na faixa de 1 a 2 salários mínimos, católico, atuando como peão campeiro com mais de 30 anos de trabalho no Pantanal, em uma jornada de 44 horas. Os resultados apontam para a dimensão do spillover negativo, uma vez que há interferência de nível moderado no sentido do trabalho para a família, indicando conflito entre os papéis, especialmente para as mulheres, os solteiros, os indivíduos que não têm filhos, bem como aqueles com ensino médio completo, os sem religião e os negros e ou pardos. Observa-se, quanto às variáveis ocupacionais, que as pessoas com os menores tempos de atuação na atividade e também sem uma função administrativa apresentaram scores médios acima da média da amostra, indicando uma maior interferência do trabalho na família. Conclui-se que o trabalho e a família são dois domínios que, a um primeiro momento, parecem ser regidos por lógicas diferentes. Todavia, afetam-se mutuamente e, portanto, constituem-se em um grande desafio de equilíbrio entre os papéis familiares e do trabalho, uma vez que se faz necessário trabalhar e gerar renda para atender às demandas econômicas, tanto pessoais quanto familiares, e, ao mesmo tempo, cuidar da família e desempenhar tarefas domiciliares não remuneradas em seus lares. A 7ª pesquisa: Fatores de riscos psicossociais em professores de escolas pantaneiras, buscou identificar quais riscos a que estão expostos esses profissionais. Desde o ano 2013, eu tive o privilégio de conhecer as escolas pantaneiras, os seus professores, seus funcionários, alunos e familiares dos alunos, e de realizar pesquisas, conversar com pessoas do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Participaram deste estudo 26 professores das escolas pantaneiras. Utilizou-se a versão longa do Copenhagen Psychosocial Questionnaire e um questionário sociodemográfico e ocupacional. Os resultados evidenciaram que, para a maioria dos professores pesquisados, o trabalho contém altas exigências quantitativas, alto ritmo de trabalho, baixo poder decisório, extenuação, estresse somático e cognitivo e alto nível de comportamentos ofensivos. Os docentes apresentaram também sintomas depressivos, problemas para dormir e conflito família-trabalho. Sugere-se estabelecer e aplicar políticas públicas voltadas especificamente para a saúde mental do professor pantaneiro. A proposta desse capítulo, chamado Cuidados de Saúde para a Família dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Pantanal de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, é uma proposta exclusivamente para a organização do serviço no atendimento às comunidades do Pantanal. A ideia do capítulo foi fazer uma proposta de um serviço móvel, com uma equipe multiprofissional, que ela esteja organizada para fazer o atendimento a essas populações que não têm acesso aos serviços por conta da especificidade geográfica do Pantanal. Então, essas fazendas, esses trabalhadores, eles teriam acesso a esses serviços através desse serviço móvel. Então, a ideia é instrumentalizar o município
para organizar um serviço que pudesse dar conta minimamente da atenção básica a essas comunidades, especialmente no quesito saúde mental, saúde da mulher, saúde da criança. Os trabalhadores do Pantanal são mais vulneráveis em função de suas características econômicas, sociais, culturais e históricas que os deixam mais suscetíveis aos riscos de adoecer e morrer. E dentre as doenças mais prevalentes nessa população, nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, especialmente a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. Essas duas patologias juntas foram responsáveis por o maior número de óbitos no ano de 2012 no município de Aquidauana. Então a gente vê a grande prevalência dessas doenças entre a população pantaneira. E sabemos que esse cenário ele só vai ser alterado, ele só vai ser modificado mediante ações de promoção e prevenção de saúde e intervenções nos principais fatores de risco, né? Dentre eles a obesidade, o sedentarismo e o alcoolismo. A prevenção e a redução das doenças crônicas não transmissíveis é um grande desafio não só para as equipes de atenção básica da área urbana, mas especialmente para a da área rural. Então, é importante que esses fatores de risco sejam trabalhados por meios de ações de educação em saúde, assim como promoção da saúde e, além disso, os serviços precisam garantir o acesso e o cuidado a essa população em tempo oportuno. Iniciativas como equipe volante, a existência de um banco de dados específico para monitoramento e acompanhamento do perfil epidemiológico dessa população e ações de educação popular e saúde são algumas das intervenções possíveis para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis nessa população. A necessidade de se abordar a saúde mental da população do Pantanal de Aquidauana surgiu a partir dos resultados das pesquisas realizadas com o homem pantaneiro. Pensar que as pessoas que vivem no Pantanal de Aquidauana não são acometidas por transtornos mentais por viverem longe do dia a dia das cidades é um equívoco que precisa ser desmistificado. Tanto a pessoa que vive no campo, nesse caso, Pantanal de Aquidauana, quanto a pessoa que vive no contexto urbano pode adquirir algum transtorno mental em qualquer momento da sua vida. O isolamento social, a falta de perspectiva de estudo ou de trabalho podem desencadear esses transtornos para a população pantaneira de Aquidauana. É importante que o poder público e a sociedade estejam atentos a essa questão. Como forma de propor cuidados em saúde mental para a população do Pantanal de Aquidauana, evidenciamos o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, porque entendemos que essas tecnologias possibilitam à população pantaneira o acesso aos serviços e aos profissionais de saúde mental. Temos como exemplo o telesaúde, a telepsiquiatria e a psicoterapia online ou virtual, todas realizadas remotamente, ou seja, à distância. Há também a necessidade de se investir em ações de educação em saúde mental, visando a um cuidado integral e resolutivo para essa população do Pantanal de Aquidauana. Está sendo feita até hoje, desde o início das pesquisas que começaram em 2013, que é formação continuada com professores de escolas pantaneiras. Então, em um dos momentos, eu tenho a oportunidade de relatar a experiência falando sobre o processo de formação continuada. Bem, quem trabalha com educação, com escola, com formação de professores, sabe que uma das práticas mais importantes do processo de ensino-aprendizagem é o processo de formação continuada de professores e que essa é uma saída possível para a melhoria da qualidade do ensino dentro do contexto contemporâneo. O processo de formação continuada, ele permite que o professor se torne um mediador do conhecimento e que ele se aproprie da sua própria cultura também. E uma formação continuada de qualidade, ela permite que o educador possa realizar suas funções com mais qualidade, com mais responsabilidade e podendo contribuir efetivamente com o ensino
dentro da escola, dentro da sala de aula. Nesse sentido, foi realizada uma parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, com a GEMED, que é a Gerência Municipal de Educação do município de Aquidauana, no estado de Mato Grosso do Sul. Falando nessa parceria, ela tinha como objetivo a capacitação e a formação continuada de professores de escolas pantaneiras. Então, o público-alvo desse projeto são os professores de escolas pantaneiras e a equipe técnica, toda a equipe que trabalha com a escola pantaneira. E as atividades consistiam em encontros de formação continuada, suprindo uma das muitas necessidades apontadas pelos professores de escolas pantaneiras. Nas escolas pantaneiras da região de Aquidauana, as dificuldades de se realizar encontros de formação continuada são permeadas pela natureza e pela distância. Pela natureza, porque é ela que rege o modo de vida dos que habitam no Pantanal, onde o ciclo das águas determina o modo de vida e de trabalho. E a distância por causa do difícil acesso de chegar às escolas pantaneiras da região. Com esses obstáculos, o processo de formação continuada se torna um desafio às organizações que devem organizar tais processos e muitas vezes esses encontros não acontecem. Então, o projeto proposto, Formação Continuada de Professores de Escolas Pantaneiras, é um curso dentro da área de conhecimento em Ciências Humanas, Educação, tem como temática principal a educação e como temática secundária o trabalho, e ainda como uma linha de extensão dentro da saúde e proteção do trabalho, e se constitui como um projeto de extensão desenvolvido pela UFMS, CPAQ, coordenado por mim, professora Ellen. E aí o projeto tem como base a busca contínua do conhecimento, e essa busca vai acontecer de diversas maneiras, destacando-se, dentre elas, a formação permanente e contínua. Nessa proposta de intervenção com professores, essas vivências têm se mostrado positivas e demonstram que esses encontros ajudam a compreender melhor a prática do professor em sala de aula e também de dar sentido ao entendimento da teoria. Agradecemos aos proprietários das fazendas que autorizaram a coleta de dados junto aos trabalhadores pantaneiros e aos administradores pelo acompanhamento, disponibilidade, prontidão e colaboração, imprescindíveis para a execução dos projetos de pesquisas. Em especial, aos trabalhadores e trabalhadoras do Pantanal de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que aceitaram participar dos estudos aqui apresentados, doando seu tempo e suas vivências. Ao narrador desse documentário, Luiz Carlos Arantes Fabres.